Tadeu, hoje nós vamos falar de ferrovias e portos. No preço de tudo que a gente compra, 20% são custo do transporte. Dá R$2 em cada 10, Tadeu. É muita coisa. E a consequência a gente vê. Este ano o Brasil teve uma super safra de grãos. E a comida ficou mais barata? Não ficou. Isso porque o preço do transporte fica mais caro ano a ano. De 2003 até 2011, o frete desde a lavoura mais do que triplicou. É uma situação absurda, Sônia. A velocidade que o Brasil precisa ainda não entrou nos trilhos. É preciso uma caminhonete fazendo as vezes de trem para percorrer a ferrovia Norte-Sul no centro do país. Estamos entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, Goiás. 700 quilômetros que ainda não podem ser chamados de ferrovia. O país gastou 5 bilhões e 100 milhões de reais. E depois de 2 décadas, continua esperando pelo trem. Depois da obra toda paga, ficaram tantos problemas acumulados que o Brasil ainda vai precisar gastar 400 milhões de reais. Dinheiro do contribuinte que você paga no seu imposto para finalmente ter um trem circulando nesses trilhos. Além disso, o sonho de ver o Brasil transportando suas cargas de uma maneira mais barata e eficiente vai ficando cada vez mais longe. Esse é o tipo de situação que o Brasil não pode mais permitir se quiser se desenvolver. O prejuízo é contabilizado dia a dia pelas empresas do Distrito Industrial de Anápolis. Só desta aqui saem todo mês caminhões que percorrem 300 mil quilômetros fazendo entregas. O transporte hoje para a nossa empresa representa em torno de 30% do custo final do produto. Com a ferrovia, o custo poderia cair, criando as condições para expandir os negócios. Nós vamos crescer, em média, 30% ao ano após a ferrovia estiver funcionando. A empresa que fica em Anápolis usa a antiga ferrovia, que vai até o Porto de Vitória, no Espírito Santo. Mas para exportar para a Europa, a Norte-Sul baixaria muito os custos. Entre você mandar o produto hoje para Vitória ou mandar para o Porto de São Luís, você teria a economia de 4 mil quilômetros de frete marítimo. É muita coisa. É muita coisa. É um desperdício. É o custo do Brasil. Uma espiadinha no mapa deixa claro. Saindo daqui para embarcar tanto em São Luís quanto em Belém, já estaria a meio caminho da Europa. Ou do Canal do Panamá, de onde seguiria para a China. É a 7ª maior obra de transporte em andamento no mundo. Uma espinha dorsal cortando o Brasil do Pará a Rio Grande do Sul. Mas só há trens no trecho de Palmas, no Tocantins, a Açailândia, no Maranhão. Lá, a Norte-Sul se encontra com a estrada de ferro Carajás, que chega ao porto do Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Outros 2 trechos estão em obras. O resto nem começou. No trecho que vai de Goiás a São Paulo, o TCU descobriu que várias pontes não têm projeto. Estivesse o trem pronto e não haveria engarrafamentos na entrada dos portos. A maioria dos caminhões que está no pátio de espera do Porto de Santos saiu do norte do Mato Grosso. Lá na lavoura, o Brasil é o mais eficiente do mundo. Ninguém produz melhor ou mais barato. E este ano tivemos super safra. Mas depois de 2 mil quilômetros da estrada, o custo do frete já consumiu 30% do preço da soja. E vai ficando impagável com os atrasos. Em Santos você tem que esperar para descer a serra, fica até 5 horas para descer a serra. Quando chega no Ecopátio, fica 2, 3 horas para entrar dentro do Ecopátio. O Ecopátio é um estacionamento onde eles esperam vaga para entrar no porto. Depois que sai do Ecopátio, muitas vezes você pega 3, 4 horas de fila para chegar dentro do porto. Chega dentro do porto, tem engarrafamento também. Todo mundo perde, que entre os BRICS, o grupo de países emergentes mais ricos, o Brasil fica em último lugar em qualidade de portos e ferrovias. Na outra ponta da ferrovia Norte-Sul, a soja já chega de trem, apesar de ainda em volume muito pequeno, porque a principal região produtora ainda não tem acesso à ferrovia. Ao lado, num terminal privado de uma empresa de mineração, mais de 3 milhões de toneladas de soja chegam de trem todo ano. É fácil ver como é mais eficiente. Um trem de 80 vagões é descarregado em 8 horas. A mesma carga precisaria de 240 caminhões.
e 60 horas de descarga. Se a ferrovia Norte-Sul estivesse pronta, o Brasil também sentiria o impacto de redução de custos. E, em vez de esvaziar, encheria os cofres públicos. De 2007 até agora, teria faturado 12 bilhões de reais, suficientes para pagar a obra e lucrar 50%.